para eu poder colocar você para dentro. Então, coloca o fone, tá bom? Flávia, você faz um favor para mim? Coloca o título bota assim, sexualidade da mãe. Escreve essa frase, sexualidade da mãe, e eu vou fixar aqui como título. Seja bem-vinda, Michele. Tô só esperando ela me mandar o convite. Deixa eu ver se eu consigo botar ela pra... Não aparece aqui sem o convite. Gabi, me manda um convitinho. Não consigo. Gabi, assim que você entra, aparece um botãozinho do lado. Ó, agora foi. Seja vinda. Olá, peraí, deixa eu ajeitar aqui. Agora sim. Foi. Sua câmera tá de Tá lado. virada. Isso. Ai, vou furar Você tá então. perto do sinal, Gabi? Peraí. Mais ou menos. Qualquer coisa eu vou pra perto do É, porque sinal. você tá bem craqueladinha, assim. Ah, é? Então vamos pra perto do sinal. Peraí. Pra mim tá, não sei se pras pessoas. Como é que tá pra vocês, gente? Vai dando joinha aí, pra caso vocês estejam assistindo ela, Vamos se ela achar o tá sinal. definida, se não tá. Se a mãozinha assim ou mãozinha assim. Pode, por favor, interagir com a gente. Peraí, gente, um minutinho. Vamos pra um lugar mais tranquilo. Mais próximo do sinal. Isso. E aí, Lembrando tá a todos melhorando? vocês, deixa eu ver. Melhorou Gabi ou está um não? pouco desfocada. Ah, mas agora eu acho que está melhorando. Mas E estava agora? ruim naquela hora. E agora? Ó, tá todo mundo botando a mãozinha pra baixo. Agora você tá no escuro, na escuridão total. E agora? Aí, tá melhorando a luz, tá melhorando tudo agora. Você tá perto do sinal? Então, deixa eu só avisar, super perto, deixa eu só avisar minhas crianças aqui que eles vão ficar, para eles ficarem no quarto, peraí. Que a Tá gente bom. trocou o lugar agora. Meninas, só funciona, não, sem DR ao vivo, só vai funcionar, só funciona na sala, beijo. Sem DR ao vivo, é ótimo. Ai, ai. Vê se tá legal, se tá, tô bem perto do sinal, vê. Pronto. A Dani tá falando que agora você tá melhor. Melhorou muito. Muito. Gente, sabe o que eu vou fazer? Pera um minuto, eu vou sentar do lado do sinal. Um segundo e a gente começa. Melhorou bastante. Enquanto ela tá se arrumando, eu vou falando para vocês o seguinte: não assistam Isso, a fala. live sem não assistam a Fone. live sem fone, ok? Ou se você estiver sozinha, tudo bem. Mas se você estiver do lado dos seus filhos, coloca fone, porque Isso. o assunto É vai pra gente ser grande. um assunto de gente grande e acredito que vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres. E tudo isso começou por causa de um post que a Gabriela fez. Ela é educadora Ufa! sexual. Ela é... E o Tô que estava pronta, tá? escrito? O que estava escrito no seu cartaz, Gabi? Então, gente, boa noite. Desculpa aí eu ter arrumado todo um lugar confortável, com silêncio absoluto, mas a internet não colaborou. Então, assim, eu tô bem no meio da casa. Eu tenho duas crianças, uma criança e um adolescente em casa, um cachorro e um marido. Então, talvez as pessoas, talvez se em algum momento houver alguma interferência, já peço desculpa de antemão. Então, vamos lá. Gabi, vamos pedir antes de você começar a falar, manda para todas as pessoas que você conhece essa live. Aperta esse aviãozinho, eu tô fazendo isso agora, ó. Tô mandando para Aperta todo avião. mundo que eu conheço, o avião e vai enviando. Faz isso também, por favor. Gabi, envia Tô para fazendo. todo mundo que você conhece.
Isso, eu tô fazendo aqui. E no final aperta concluir. Ah, Isso. Mandei até para você, Gabriel. mandou pra mim? É porque eu falei sem escolher. Aí mandando todo mundo. Faz isso, por favor, gente. Tapiocaria presente. Seja bem-vinda. Vocês estão funcionando? Vocês estão mandando. Eu vi a Silvia falando que vocês estão entregando em casa. Tapioca gostosa. Depois responde aí, por favor. Então, Gabi, agora baixa um pouquinho o seu telefone, que você tá sumindo, ó. Eu só tô E vendo. agora? Aí, isso, agora você tá bem visível. Tá ótima. Então, pode falar, meu amor. Explica sobre o seu post, o que estava escrito nele, né? Algumas pessoas perguntaram como é que isso funciona, e essa live vai explicar como que isso funciona. Sim, sim. Vamos lá. Foi um post onde eu disse que quando a mãe não olha para sua sexualidade, o filho vai colocar ela, o movimento natural, né, da sexualidade do filho, vai colocar ela diante da própria sexualidade, diante do próprio espelho. E esse post rolou algumas dúvidas, né? Algumas pessoas chamaram pelo direct perguntando o que que era. Você também, né, me perguntou se o que você tinha pensado a respeito do seu movimento era isso. Então, vamos falar um Se pouquinho fazia sobre isso? sentido, né? É, se fazia Vamos falar um sentido. pocão. A gente tem bastante tempo aqui para falar, e se não der tempo de falar tudo, a gente volta outro dia para você informar as pessoas. A Gabriela Freidman, ela atende virtualmente e pessoalmente, tanto na Casa Vida quanto em outra clínica também, Quanto na de clínica Certas. ginecologia. Isso, de ginecologia. Então, ela ajuda muitas pessoas que querem ser ajudadas. Eu mesma procurei a Gabriela esses dias, depois eu vou contar para vocês como é que foi o atendimento. Mas fala, meu amor, continua. Então, para a gente compreender um pouquinho o que que eu quis dizer nesse post, a gente precisa entender primeiro o que que é sexualidade. Tá? A sexualidade, ela é uma dimensão. Vamos falar difícil para a gente falar, a gente explica. É uma dimensão biopsicossocial do ser humano. Então é algo que vai nascer com você e vai te acompanhar até o último dia da sua vida. E ela não se resume só ao sexo, se resume a um conjunto de coisas. Eu sempre costumo comparar sexualidade e sexo como se sexualidade fosse um oceano e sexo uma gotinha. Então, vamos compreender que a sexualidade é uma amplitude de sentimentos, emoções, comportamentos, modificações do corpo, muita coisa envolvendo, não só relação sexual. E vamos entender também sobre maternidade real, né? Então, o que que você entende quando eu falo assim, Gia? Vamos falar sobre maternidade real. Me diga. Ah, maternidade sem purpurina. Pode fechar o quarto, por favor, filhote? Sem Obrigada. purpurina? Você tá falhando um pouquinho, mas você tá do lado do sinal, então não tem problema, né? Deve ser coisa Tô bem do, do do lado. Wi-Fi mesmo. Então tá. Na minha opinião, resumindo bem, é uma maternidade sem purpurina. Desculpa, Gia, não te ouvi. Cortou. Você tá falhando. É, eu não sei se eu também tô falhando, se é só você, ou se é só eu, ou se só é pra mim, eu não sei. As pessoas podiam falar com a gente. Na minha opinião, é maternidade sem estar travando. Só o meu, ou só o dela, ou os dois? Isso, pergunta, vamos ver. Maternidade sem purpurina. Foi isso que eu respondi. Sim. É Gia, eu só fiz a alguma Gabi, coisa. ó. A Michelle tá falando que é só você. E eu tô ótima. Tá. É coisa de Me internet ajuda mesmo, aqui, amiga. amor. Me ajuda aqui. Não, eu fechei alguma coisa. Gente, é a primeira, sabe? Então, depois eu vou até fazer uma comparação de. Foi. Fica dando suporte, amor. Qualquer coisa aí. Tá. Qualquer coisa. Parei, agora eu tô quieta.
Vamos lá, vamos voltando. Então, assim, é, é a primeira live, né? Então, por isso tá tudo assim, mas vamos lá. De muitas, porque você não vai parar mais, você vai fazer mais. Vou tomar coragem e vamos embora, vamos embora. Então, você falou que é a maternidade sem purpurina. Isso aí, a gente vai pensar o seguinte, que a gente tem um leque grande de mães. A gente tem mãe que desejou a maternidade, desejou aquela gestação, aquela maternidade, mãe que não desejou, mãe que teve apoio, mãe sem apoio, mãe com parceiro ou parceira, ou mãe sem parceiro ou sem parceira. A gente vai ter um conjunto, um leque muito grande de mães. Né? E a gente tem uma romantização muito grande da maternidade. E é legal a Sim, gente olhar e pensar o seguinte: a reprodução, ela é um instinto da espécie humana, mas ela não, a maternidade não. A maternidade é um comportamento cultural, sociocultural. A gente vai construindo ele. Ser mãe hoje é uma coisa, ser mãe na época da minha mãe era outra, da minha avó era outra, da minha bisa era outra, e a gente vai ressignificando o tempo todo o que é ser mãe. Só que ser mãe tem um julgo muito pesado. Né? A gente se julga muito, se culpa muito o tempo todo, porque e a, cobra muito. se cobra, tem o do lado para te cobrar. Tem a outra mulher para fazer essa cobrança e essa comparação. Né? E essa comparação é bem forte quando você tem filhos. E hoje a gente tem a rede social que mostra a família do outro, normalmente mostra só os momentos felizes e bons, os filhos fazendo tudo de bom. E os grupos de mães também, que causam grupos de WhatsApp, de escola, que causam muitas comparações. Então, a gente vive uma comparação constante, vive um julgamento constante, e a gente esquece que nós somos seres humanos, com acertos, com erros, com todas a nossa história antes desse filho chegar, e um ser que sente desejo. Né? E sente desejo sexual, sim, porque a mãe, ela está numa posição de santa, sabe? A mãe assexuada. Isso não é Imaculada, verdade. né? Imaculada. Uhum, imaculada. E isso não é verdade. Só que a gente tenta, tá? A gente tenta vestir essa roupa. Esse personagem, melhor dizendo. A gente tenta vestir esse personagem. E é duro Ô, vestir esse Gabi, personagem. Quem é mãe sabe. Gabi, eu vou Fala. poder fazer aquelas perguntinhas que eu fiz para você no particular? Vai, vai, Gil, vai. Talvez ajude as pessoas, né? Uhum. Meu marido tá pedindo pra eu Lembra que eu parar de perguntei? mexer. Amor, um minutinho. Ele Pega tá te um negócio de assistindo no apoiar, que eu celular vou. dele? Ele tá de frente pra mim, me assistindo e sorrindo para mim. Excelente incentivo, fala para ele. Olha, Cíntia, linda. Melhorou, Cíntia? Cíntia tá dizendo que melhorou bastante. Todas vocês, meninas, Psi- sejam bem-vindas. Quem tá aqui desde. Psicóloga. Psicóloga divina, maravilhosa. Cléo Jordão, Quem viu aqui desde o Vanessa. começo viu que foi difícil a gente se acostumar aqui, pegar a internet, mas pegamos no tranco. A gente está falando aqui sobre um post que eu fiz na minha página esses dias que falava o seguinte: sexualidade, quando a mãe não olha para sua própria sexualidade, o movimento natural da sexualidade do filho vai colocar de frente para o espelho. E aí agora a gente está falando um pouquinho de maternidade real, do peso que é ser mãe para nós mesmos, com o olhar do outro, e que a maternidade é algo construído socialmente, culturalmente. Reprodução é da espécie humana, tá? Como é também das outras espécies. Mas a maternidade foi algo construído pela gente. Tanto que a gente vê um movimento aí de nova paternidade, que a gente não vai falar aqui, mas que é uma paternidade se aproximando mais do que a gente conhece como maternidade. A sexualidade também é algo muito amplo e essa mãe, ela não perde a sexualidade porque ela teve um filho. Pelo contrário, vamos pensar na historinha dessa mãe, tá? Que é a historinha de todo mundo que está aí assistindo e é mãe, eu já fui, ou será mamãe um dia se quiser ou não. Quando você engravida e um bebê cresce dentro da sua barriga, você está vivenciando a tua sexualidade intensamente.
o seu corpo se modifica, né? A tua imagem no espelho se modifica, as suas emoções, a sua relação com o seu corpo, a sua vida sexual. Há uma modificação também, pode ser boa ou não, Drástica, mas há uma aliás. modificação. Nem Drástica, sempre, aliás. né? A modificação é drástica, é. E a gente vive a sexualidade de uma forma muito intensa. Uma parcelinha da sexualidade é a afetividade. Parcelinha não, a parcelona. É a afetividade. E a gente vive essa afetividade, né? A gente começa a relação com o bebê dentro da nossa barriga. E essa relação pode ser positiva ou pode ser negativa. A gente não sabe se o bebê foi esperado, se não foi, qual é a história desse bebê. No parto, o parto te coloca em contato total com o seu corpo. Ah, Gabi, eu tive um parto que foi cesariano, não foi um parto natural. Você vai entrar em contato da mesma forma quando você entra no parto, porque nós não temos educação sexual, nós não somos preparadas para viver uma gestação, para viver um parto, para viver uma amamentação. Um minutinho, pega para mim uma folha que eu deixei em cima da mesa branca, lá no quarto. A gente não foi preparada para viver isso. Então a gente vai sentir bastante isso, né? Eu tive 2 partos, os partos foram partos por cirurgia, por cesariana, e eu tive um contato gigante com o meu corpo no pós-parto, né? Porque há um sangramento natural muito grande e foi um contato que não foi só meu, do meu corpo, foi meu e do meu companheiro, que me ajudava a tomar banho, me ajudava a tirar todo aquele sangue. Então, assim, isso é vivência da sexualidade. Isso faz parte. Quando um bebezinho vem para o peito da mãe, a mãe está vivendo a sexualidade dela e o bebê está vivendo a sexualidade dela. Ah, você está querendo dizer o quê? Que isso é um ato erótico? Não. Porque sexualidade não é só erotismo, lembrando. Querendo dizer que está começando a rolar uma conexão, uma intimidade entre a mãe e o filho. Começou a rolar a conexão, porque a mãe é tudo para aquele bebê. É a fonte de alimento, né, física e emocional para aquele bebezinho. E aí, quer falar alguma coisa, Gia? Eu tô incomodadíssima com a sua imagem craquelada. Mas você falou que tá do lado do negócio, né? Tá muito craquelada? Bem, pra mim tá. Como é que tá pra vocês, gente? A voz tá ótima, tô ouvindo bem. Mas você não tá definida, você me entende? Eu não sei se só eu. Aí eu tô quietinha aqui esperando alguém reclamar. Ninguém tá reclamando. Perguntei, gente. Vocês Como é que tá a podem. minha imagem, Vocês podem. gente? Como é que tá a Tremida? imagem da Gabi? Sim, o quê? Amor, essa mesa pra ficar na altura é o único jeito. Ah, Tá não deixei aqui na mão. craquelada, viu? Hein, tá todo mundo falando que você tá craquelada. Só tem. Será Tá que é o sem... jogo dos meninos? Pode ser. Pode ser sim. Tá competindo. A imagem tá craquelada. Todo mundo falando, meu amor. Amor, pede lá um segundinho pra eles fazerem um teste. Sabe por Olha, quê? Eu neste acho momento, eu acho que tá competindo o Wi-Fi, né? E aí você. Bem, sim, uma pode única ser. pessoa falou que tá ótimo, mas o restante, todo mundo tá falando que você tá craquelada. Eu sei que a gente tá conseguindo ouvir você, é bom ouvir você, mas você é tão linda, seus olhos são tão lindos, sua expressão facial é Ah, faz é muita parte. expressão, né? Faz parte de mim. Eu O faço que muita expressão. você né? O que você mostra quando você fala vai fazer total conjunção com a sua voz, que tá ótima. Mas assim, como eu sou auditiva, visual, sou tudo junto, E aí, eu ó, tô eles sentindo falta de desligaram? te enxergar. E aí, ó, os meninos desligaram. E aí, ó? Vamos ver, vamos Vamos, aguardar. vamos, Por enquanto tá craquelado. vamos lá. Gia, você vê se O melhorou. Gabi, por enquanto não, mas tudo bem. Ô, Gabi, é, eu queria perguntar para você alguma coisa. Você me avisa quando eu posso perguntar? Sim, isso que Pergunta eu de tô te mãe. falando, olha só. Sim, é, Tá igual por enquanto, falaram, Gabi. Continua distorcida.
Será que o céu não está apoiado? Parece que a Gabi está mexendo. Não, mas não é por causa que está mexendo, não. É o sinal mesmo. É o sinal do negócio. Mas tudo bem, vamos tocar, vida que segue, vamos apurar nossa audição, vamos prestar atenção no que ela está falando e vamos para frente. Vamos lá. Abaixa um pouquinho para você ficar mais alta, assim. Isso, Tá perfeito, bom? maravilhoso. Então, vamos lá, vamos tocar. Tá, então Me vamos avisa lá. quando eu puder te perguntar. Pergunta de Então, mãe, tá bom? sim, olha só. Para eu poder explicar para eu poder explicar esse post, eu tenho que dar uma explicação sobre o que é a sexualidade, que é o que eu estou falando aqui, e que a gente vive essa sexualidade na questão do parto, na questão da amamentação. Aí a criança passa a amamentação, vai começar a fase, vai continuar a fase do desenvolvimento infantil, e com isso o desenvolvimento da sexualidade da criança. E a criança, gente, ela sai da barriga da mãe e coloca uma fralda nela, sabe? E ela só tira aquela fralda, a gente só tira para tomar banho, para tocar. Ela não sabe que ela tem um órgão genital. Quando a gente vai passar pelo desfraude, que a criança sai da fralda, é uma descoberta maravilhosa, que se ela ali botar a mão ali, é gostoso. E aí a criança, né, normalmente vive o desfraude lá por volta de 2 anos e 4 meses, que é em torno do que é recomendado. Lá para os 3 anos, ela está se entendendo como menino, menina, começando a se entender e tocar na genitália. Esse movimento, aí começou um movimento que a mãe percebe que o bebê já anda, o bebê já não usa fralda, o bebê já não mama e o bebê já sente vontades. O bebê sente vontade de colocar a mão, isso é gostoso. É, se ele tem oportunidade de ver outra pessoa sem roupa em casa, vem a questão da nudez, se deixa ou não deixa, nudez. É, o papai tem pipi, a mamãe não tem, eu tenho, eu não tenho. É igual a mim? Não é igual a mim. Se a criança tem todo esse acesso em casa, ela vai ficando mais tranquila, mas se ela não tem, ela vai para a escola e ela vai querer ver o que está por baixo da calça do outro amiguinho, porque ela vai ter essa curiosidade. Esse movimento vai começar a trazer muita angústia para a mãe, porque isso faz a mãe se olhar, porque a mãe também tem um corpo com um órgão, com partes com muita sensibilidade, muito que dão prazer, né? E aí, olha só, eu vou falar coisas que talvez mexam com vocês, mas essa é a ideia, né? Essa ideia é abrir a cortina e você poder se olhar no espelho. Então, Por seu isso que a filho, gente pediu para todo mundo colocar fone. sim. E os meus estão lá de porta fechada. O filho começa a colocar a mão no órgão genital, fazer carinho no pênis ou na vulva no meio do sofá. E de repente é uma mãe que nunca se tocou. Entendeu? Ou que está naquele momento com uma questão com a autoestimulação dela. E aí vai trazer todas as crenças, todos os tabus, tudo que ela viveu. Ou é uma mãe que passou por uma violência sexual, por um abuso sexual. E aí isso vai trazer para a mãe. Vai trazer isso. Talvez não de forma inconsciente, aí a mãe sente uma irritação, proíbe, sente raiva, porque ela não entende o que ela está sentindo, tá? Vamos continuar o olhar no espelho. Essa criança continua. Essa criança continua o movimento dela. E aí, vamos pegar um exemplo. É um menino. É um menino e descobre o batom da mãe. Quer coisa melhor do que batom vermelho, gente? Aí você pega o menino todo pintado de batom. Na hora que a mãe vai pintar, a criança olha para a mamãe e fala: Mamãe, eu também quero. Aí vem aquele desespero. Meu Deus, desespero com todas as crenças e mitos que as pessoas, né, todos nós carregamos a respeito da orientação sexual. Meu Deus, ele vai querer ser menino ou menina. Meu Deus, ele vai gostar de menino ou de menina. E agora? E vem aquilo tudo. Isso acontece com todas as mães, com todas. E às vezes é só experimentar, tocar, saber a textura, né? É algo Sim, mais né? simples, porque a Nesse, criança quer se descobrir o tempo todo, quer desfrutar e desbravar o tempo todo tudo, né? E aí a mãe vai levar essa coisa para o olhar dela, né? E não o olhar da criança.
Exatamente. Né? As crianças só quer brincar. É a mesma sensação de olhar uma caixa de lápis de cor, de hidrocor, de giz de cera, é a mesma sensação que a criança tem ali. Estou falando de uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, uma criança pequena. E aí tá legal. Na infância, a mãe vai passar por essas, né, nós mães passamos por essas questões, tanto com menino quanto menina. A descoberta do órgão genital, a descoberta que colocar a mão é gostosinho, querer ver do amiguinho na escola, ou o amiguinho que quis ver e colocou a mão, é, as questões das caixinhas de gênero, o que é coisa de menino e o que é coisa de menina. Às vezes você tem uma menina e essa menina gosta de brinquedos ditos de menino, não gosta de boneca, não gosta de brincar de casinha, e isso causa também um desconforto na mãe. Por que causa desconforto? Toda vez que te causar um desconforto, pense que algo bateu em você, né? A Se gente faz tem sentir, é porque faz sentido. isso. A gente tem uma ilusão que o filho, ele é uma continuação de nós. Ele é Continuidade. biológico. Continuidade, obrigado. Continuidade. Biologicamente, né? Seus genes estão ali. Se a gente for olhar também pela constelação familiar, a sua história ancestral vai vir ali e continuar, mas ele não precisa corresponder a todas as suas expectativas. Então, um filho, ele nasce, mas ele nasce com um espelhinho. E quando ele nasce, ele entrega o espelhinho para a mãe. Toma, mamãe. Se vira aí, ó, lida com tudo que você vai sentir agora com a vida que eu vou viver. Porque eu vou viver. Aí ele chega, aí passa. Vamos falar alguns momentos que são bem pontuais e que podem mexer com a mãe. Chega na puberdade. Né? A puberdade é a mudança do corpo, onde aquele corpinho de criança vai se tornar um corpo apto para a reprodução. Então vamos lá. Se for uma menina, ela menstrua pela primeira vez. E aí isso dá uma mexida com a mãe enorme. Por quê? Porque essa mãe, ela menstrua e a gente não sabe como ela lida com essa menstruação. Só ela sabe. Se ela quis parar de menstruar, então ela usa algum método contraceptivo para parar de menstruar. Se ela menstrua e planta a lua, a gente não sabe se ela faz mandala e vê como é que ela tá. Ou Se ela tem nojo do sangue, se ela não isso, gosta de menstruar, se ela evita a menstruação. exatamente isso. A gente não tem ideia de como essa mãe lida. Só que o fato da filha menstruar vai acionar o botão da mãe de toda relação que ela tem com essa menstruação. E essa menina, né, vai menstruar todo mês, vai sujar a cama, vai sujar o uniforme, vai sujar a calcinha e não vai querer lavar a calcinha. E isso também vão trazer. É a mãe de frente para o espelho, a mãe de Ô, frente. Gabi, eu jogava todas as minhas. Eu menstruei com 9 anos de idade e eu jogava todas as minhas calcinhas no lixo. Aí minha filha menstruou com 11. Eu ficava assim, sujou a calcinha? Ou seja, já era um reflexo da minha história, né? Através dela. Uhum. Você estava olhando a tua história pela história dela, Exatamente. não é? É... Entre outras Me coisas, ajuda. porque tem muita coisa. Isso aí É, é só um pedacinho. aquela tua filha, vamos falar de mãe de menina e de mãe de menino do corpo biológico, né? Aquela tua filha, que era seu bebezinho, depois era uma criança, você olha pra ela e você tem que comprar um sutiã. Ela começa a ficar muito bonita, né? É assim, eu acho todas as meninas adolescentes bonitas, né? Elas são muito bonitas, elas começam a ficar muito bonitas. E a mãe tá fazendo o quê? Tá envelhecendo. Já pararam para pensar sobre isso? Enquanto a tua filha tá desabrochando, a flor tá abrindo, sabe? Ela tá linda para a vida, a pele da mãe já não tem mais aquele viço, entendeu? Normalmente a filha menstrua e a mãe vai chegar onde?
na menopausa. Começa a filha só subindo, né, a parte dos hormônios e a mãe. E isso, você vai ver muita relação de mãe e filha com muito conflito, porque a mãe não consegue olhar para a juventude da filha, é doído. Doído olhar para aquela beleza, para aquela juventude, que a sua agora é de uma mulher madura. A sua agora é diferente. Mãe de menino. Onde é que está o espelho, né? Você nasce o seu príncipe, aquele seu bebezinho que fica no colo e depois faz tudo para você. O menino, a gente não sabe, né? Depende da relação do menino com a mãe, mas normalmente a mãe não sabe que o filho ejaculou. Porque qual é a semelhança, né, do corpo do menino e da menina? A menina menstrua, o menino ejacula pela primeira vez, produz sêmen com espermatozoide. Né? Alguns meninos vão contar para a mãe o que aconteceu, né? Dependendo da relação próxima ou não. Outros não vão e a mãe só vai perceber o seguinte, que o banho está mais demorado, que ele quer ficar mais tempo sozinho e a mãe percebe que talvez esse menino, ela pensa, né? Talvez ele está se masturbando. A questão da masturbação vai ficar para um outro momento, uma outra live, porque a masturbação ela é muito evidente e muito aceita para os meninos e nada aceita para as meninas. Então, a mãe percebe que o filho está se masturbando, então tem desejo aí, ele está desejando outra mulher. Opa, outra mulher que não sou eu. Ele vai olhar para outra mulher que não sou eu, porque até então Gabi, a eu mãe é o quero centro fazer. de tudo. Gabi, deixa eu Fala. fazer uma observação. Tudo que a Gabi está falando aqui, gente, são suposições, são possibilidades de algumas mães sentirem. Nada do que ela está falando aqui é absoluto, é rígido, acontece em todos os casos. É assim, em alguns casos, em algumas famílias, em algumas mães, pode ser que sinta tudo isso em relação à sexualidade dos filhos, refletindo a própria sexualidade, tá bom? Então, que isso fique bem claro. A Flávia acabou aqui de comentar que ela tá super curtindo os peitinhos da filha dela crescendo, que ela tá aqui encantada, que ela tá adorando essa fase, né? Então, Tá lidando bem, realmente né, ela tá... Flavinha? Isso. Então, a Gabi tá sugerindo, que às vezes acontece. Vamos lá, pode continuar, por favor. Sim. Fala muito importante da Gi, porque olha só, eu tô sugerindo situações, emoções, sentimentos, pensamentos que podem vir, né? E Isso. o teu espelho, o teu filho, o espelhinho que seu filho te deu quando ele nasceu, pode estar apontando para outro lugar, para nada disso que eu estou falando. Né? Eu estou trazendo algumas questões e o teu espelho pode estar apontando para outro lugar. E aí eu estava falando da mãe de menino e que aí vai entrar outra mulher em cena, né? Ou outro, né, dependendo da orientação sexual do menino, vai entrar uma outra pessoa em cena e que não é a mãe, você não é mais o centro das atenções. E isso é doído, né? Quando você chega em casa pela primeira vez e teu filho não corre para ver que você chegou e te beijar e te abraçar, porque algo se tornou mais importante para ele, você percebe que seu filho virou adolescente. Opa, saí do centro. Vem o beijo na boca, né? Estamos falando tanto do menino quanto da menina. Vai vir o beijo na boca, vai vir o namorado. E isso, o espelhinho, vai te colocar de frente para você. Como é que tá você agora? Porque às vezes a mãe não quer que a filha namore, ou não quer que o filho namore, não gosta do namorado, ou não gosta da namorada. E às vezes a questão tá na tua própria relação. Às vezes naquele momento a tua relação não tá legal, Uhum. né? E como é que Gabi, assim, pô, eu vou a gente precisa perguntar. Daqui a pouco vai cair já. a live. É, passa Então, rápido mesmo. deixa eu só fechar. A gente precisa Gente, perguntar, mas vai concluir se você quiser. então foi isso que eu quis dizer, que o movimento da sexualidade do filho, ele vai te colocar de frente para o espelho. Para onde ele vai apontar, só você vai saber, tá? E se você vai olhar para essa imagem, aí é com você. Ou se você vai ficar irritada com tudo. Pronto, Nervosa, né? nervosa. Vamos abrir para pergunta?
Sim. Vocês aí podem perguntar, mas enquanto isso eu vou perguntar para ela. Eu vou contar para vocês o que aconteceu esses dias. A minha filha tem 11 anos, ela já menstruou e ela precisa ir para ginecologista. E eu comecei a falar com ela sobre isso e ela falou: Mãe, eu nunca vou para o ginecologista, sabe por quê? A minha amiga foi e falou que foi extremamente constrangedor. Ainda por cima foi um médico homem, ainda por cima teve que fazer isso, teve que fazer aquilo, então eu nunca vou. Eu, Gisele, mediadora físico-emocional, aquela que faz aulas de mediação para trocentas crianças na escola, cena, vamos respirar, É vamos assim mesmo. conversar, vamos amadurecer o que você está sentindo. E a minha filha chega para mim e fala: Eu nunca vou para o ginecologista. O que que eu fiz? Pedi ajuda para essa pessoa que vos fala, que está aqui, ó, nessa live. E nós ficamos ali 1 hora conversando online. A sessão foi para mim, porém, o pedacinho da sessão ela pôde conversar com a minha filha, né? Assim, como a gente está se vendo agora. E Uhum. eu perguntei para minha filha se ela gostaria de ouvir, se ela gostaria de saber, e ela disse que sim. E a Gabi começou a explicar para ela detalhes de como que funciona uma consulta na ginecologista. A Gabi começou a falar sobre como que tem absorventes que não são São sintéticos, reutilizáveis. que são reutilizáveis. A minha filha se interessou demais por isso, ficou Foi. perguntando para ela. Ela disse para mim que foi o que ela mais gostou foi saber que existe calcinha absorvente Absorvente. e absorvente de pano. Essa foi a parte que ela mais gostou. E da sessão com a minha sessão, que ela pegou carona com a Gabi. E a Gabi falou com um jeito assim super tranquilo com a minha filha, sabe? Assim, falou de um jeitinho, explicou, foi lá, pegou o dela, abriu, mostrou, e a minha filha vidrada assim no telefone, né? Querendo saber tudo. E eu fiquei super. Enquanto ela falava, eu ficava assim, aliviada. Eu falei, ai meu Deus do céu. Tudo que eu já tinha conversado até então, né? Não tinha. Sei lá, não é que não tinha servido de nada, mas eu não estava me sentindo ouvida por ela. O tanto quanto ela estava sendo prestando muita atenção no que a Gabi estava falando para ela, né? Então eu fiquei muito grata, foi uma sessão maravilhosa, várias caraminholas ficaram mais calmas assim na minha cabeça, porque afinal de contas eu tenho alguns problemas sexuais lá da minha infância e que fatalmente eu enxergo algumas coisas nas minhas filhas e às vezes eu me dou super bem, às vezes eu não me dou super bem. Então, o papel da Gabriela, para mim, foi assim, fundamental. Pode falar, Gabi. Gia, você e para todas nós mães, né? Não é que você tem problemas sexuais, não é isso. Não é isso. É Eu quis que, dizer, amiga, por causa do abuso. Não é sim, que sim, é uma história marcada, é uma história marcante. ferida. Eu não quis falar assim. E isso me trouxe muitas percepções. Hoje me dou super bem numa coisa, me dou super mal numa outra coisa, mas é aquilo que você falou. As minhas filhas vão ficar sempre apitando e espelhando aquilo que ainda não está muito bem. Sempre. E aí eu quero te perguntar o seguinte, antes da live acabar. A minha filha de 8 anos falou o seguinte: a minha filha caçula, eu tenho 3 meninas. Então eu tenho 3 espelhos da minha sexualidade, entre outras coisas. E ela falou assim: Mãe, você já viu papai pelado? Ah, sim. Quantas vezes você já viu papai pelado? Quantas vezes? E aí eu fiquei, ué, filha, claro! Então, quantas vezes eu. Ué, filha, então, o que a gente O que você quer responde? me perguntar? Isso é uma Isso, por pergunta? exemplo, primeira coisa. Sim, mamãe já viu É a papai primeira pelado. pergunta, eu tenho várias. Não, Trata de responder que eu tenho várias. escuta, sim, mamãe já viu papai pelado, muitas vezes. Inclusive, filha, concentra.
Tô aqui. Minha Esquece, mãe tá me esquece. chamando. Achei que era Minha mãe tá Rafaela. me chamando. Mãe, eu quero, eu quero. Minha mãe tá me oferecendo água. Fala, amiga, É, desculpa. sim, mamãe já viu o papai pelado. Mamãe é Eu adulta, falei. papai é adulto, nós somos casados, namorados, e sim, mamãe já viu, porque nós somos adultos, foi um nu consentido por mim, por ele, inclusive você, tá aí, que papai e mamãe ficaram pelados e namoraram. Você pode continuar o assunto. Mas Sim, essa olha palavra só. namoraram, essa palavra namoraram, olha só. Então, mãe, quando a outra pergunta que ela fez, mãe, você namorou com quantos anos? Aí eu falei, primeira vez, eu falei, com 12. A verdade. Ana Rafaela, você tem 11, então ano que vem você vai namorar, né? Aí, se eu namorei meu marido e tive ela, e a outra vai namorar com 12, então ela vai poder também ver o Não, namorado pelado? então, não, sim, Olha sim, olha quantas só. dúvidas de uma mãe. Gisele, é uma conversa para Oi. ter vários momentos, em várias situações, né? Você Porque vai essas coisas elas explicar, vão falar. vamos falar Conheço. em vários momentos e a respeito do, né, se você já viu o Obrigada, pai filha. nu ou não, você pode responder que sim, porque você é casada com ele, ele é o seu namorado, vocês namoram, então tá tudo bem, ela, isso. Olha só, quando esse medo que você tem é porque a gente precisa trabalhar nos adolescentes, a ideia, e nas crianças também, mas no caso elas estão entrando na adolescência, a ideia de consentimento. Ela pode as coisas sim, se ela consentir. Agora, essa ideia do consentir, ela é muito mais funda do que a gente imagina, porque eu não posso consentir algo e depois sentir ressaca, né? Ficar com ressaca moral por conta daquilo. Então, eu preciso consentir hoje e andar em frente, né? Eu sempre falo assim, você para os adolescentes, se você fizer isso que você está pensando em fazer e alguém falar na escola, porque a escola é o meio social deles, você segura a onda? Então a gente só faz aquilo que a gente segura a onda e aquilo que a gente não fere o nosso corpo. Não é ferir de deixar roxo, não, que a gente não fere de doer na nossa alma. Então a gente trabalha essa ideia de consentimento o tempo todo. A mãe de menina, né? Ela tem muita ideia de que se ela falar de sexo, se ela falar de nudez, a menina, quando começar a namorar, vai ficar nua, vai fazer sexo. Não, ela vai fazer isso tudo. Ela vai ficar nua, ela vai ter relação sexual, mas ela tem que aprender que ela precisa fazer isso no tempo dela, respeitando todos os limites dela. É isso que a gente, como mãe, tem que ensinar. Te respondia? Olha a cara da minha maternidade profunda. Olha a Eu tô cara, botei vendo, aí, ó. sabe? Olha essa cara, não, essa carinha aí que eu botei. Vi, sabe? Aceitar, olha Uai. só, Ó, assim, isso vai. aqui eu não tô sendo fisioterapeuta, eu não tô sendo a mediadora, eu não tô sendo a palestrante, eu não tô sendo a professora do curso gratuito Mediação Física e Emocional que tá rolando, eu tô sendo uma mãe diante de uma profissional que é você e eu estou adorando e tô sentindo coisas. Essas coisas aí que você está falando, tá tudo revirando aqui dentro. Natural, né? Sim, sim, a gente sente, olha só, a gente sente coisas o tempo inteiro. O tempo Aham. inteiro. Eu sinto coisas o tempo inteiro. Eu estudo sexualidade todos os dias, há 10 anos. Todos os dias eu leio, estudo, penso, trabalho, faço análise, a minha análise pessoal, e eu sinto coisas o tempo inteiro. Né? Estamos vivos, estamos aí para isso. O legal é que a gente trabalhe quando essas questões chegarem e que a gente compreenda o seguinte: o adolescente, ele passou pela puberdade, ele produz hormônios sexuais, o corpo dele se transformou e ele conheceu uma coisa chamada desejo no corpo. Ele sente, Uhum. você sentiu também. Se você, cada Uhum. um que está aí ouvindo agora, voltar lá aos seus 12, 13, 14, você vai lembrar que você sentia. Só que muitas das vezes a gente não entende o que a gente sente. A maioria das vezes, a mulher, então, ela demora anos, anos para se conectar, porque o corpo é tão negado. O tira a mão daí, menina. Cobre isso. Ninguém pode ver. E ninguém fala com a mulher sobre a vulva dela, né? A mãe não dá essa permissão do toque, o próprio toque da filha, né? E aí
até a menina entender lá na frente que tudo aquilo que ela estava sentindo era desejo, que o desejo é um movimento natural que nasce na gente, é um cara que chega, mete o pé na porta e fala: cheguei, se vira que eu tô Sem aqui, licença para chegar, né? sem licença para chegar. Então, assim, olhar para o filho e entender que ele é um ser humano, que não precisa corresponder às suas expectativas, que ele vai trilhar o caminho dele e aproveitar enquanto você está sendo mãe, cuidadora, mostrando o caminho para ele, se olhando no espelho e se trabalhando. Por que está me dando medo de pensar que a minha filha pode entender do que eu vou falar, do que eu estou falando e ficar nua com o namorado? Ou arrumar logo um namorado e querer fazer sexo? Por que eu estou com medo disso? As respostas são individuais. Né? Por que eu estou com medo do meu filho sair e arrumar uma namorada? As respostas são Gabi, é porque individuais. vai depender muito também da religião, da cultura, de toda, né, de toda a família, de como foi isso para mim, de como que está sendo, por exemplo, se foi comigo de um jeito e hoje a pessoa tem uma denominação religiosa, onde realmente isso não deve acontecer, né? Essas intimidades devem acontecer depois do casamento, ou seja, já vai ser um rompimento com a minha história original, ou ao contrário, foi assim comigo e eu desejo que seja assim com a minha filha também, que seja da forma correta, que ela faça depois do casamento. Então também tem essas Sim, variantes que aí fica mais conflituoso ainda lidar com os desejos, com a puberdade, com o que pode, o que não pode, não é verdade? super verdade. Não tem como a gente olhar para a nossa sexualidade. Opa, sem olhar para nossas crenças religiosas, familiares, culturais. Não tem como a gente olhar para nossa sexualidade sem passar por essa lente. Uhum. Existe uma lente que a gente vai passar por ela para poder olhar para nossa sexualidade. Agora, o que eu quis chamar a atenção, né, quando eu fiz esse post é como é que você ajuda o teu filho, como é que você orienta o teu filho, se você não consegue olhar para a sua sexualidade. Se cada Uhum. vez que seu filho sai para viver, a sua filha sai para viver, cai uma gotinha em você e aquilo te irrita. Então, antes da gente orientar, a gente precisa buscar informação de qualidade, a gente precisa se trabalhar, entender por que, que a gente está querendo proibir algo, né? Onde é que está o nosso valor ali? Onde é que está tão forte esse valor, essa crença que eu preciso proibir? Eu não consigo falar por quê, né? Quantos e quantos pais não conseguem falar sobre algo simples para mim, né? Que é a menstruação, não conseguem. Não conseguem dizer de onde vêm os bebês, entende? Mas são muitos, 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 porque nós fomos criados assim, Meu marido sem falou esses nenhuma dias. educação sexual. Meu marido falou esses dias assim, Gisele, Ana Rafaela já sabe como é que faz bebê, né? Porque ela já aprendeu na escola, não já? Aí eu falei, eu já A conversei com escola não ela. ensina. Você já conversou com ela? Já conversei com ela. Inclusive, eu expliquei para ela também o que é abuso sexual, né? O que que pode, o que que não pode, se, onde que as pessoas podem botar a mão, onde não pode, se é que pode botar, tem limite, né? Então, dependendo de como foi a história da mãe sobre esse assunto, ela vai passar uma tensão na fala. Ela vai passar um medo na fala, no tom de Vai. voz, no olhar, né, no assunto, Uma que permissão ou uma a não. criança vai sentir, fatalmente a criança vai sentir. O meu medo, meu pânico do que aconteceu comigo aconteça também com ela. Sim. A fala e a não fala da mãe, né? O olhar vai dar uma permissão ou uma não permissão a esse adolescente. Isso é certo. Agora, a gente não deve delegar essa função totalmente à escola. As escolas no Brasil não possuem educação sexual, né? O que há Você de dá aula, não é? Nas escolas? Sim, Você dá aula de sim. educação sexual nas escolas. Quais Durante escolas que esses você 10 vai? anos eu venho.
Você vai em Não, várias. durante 10 anos fiz muitos projetos em escolas, mas são projetos, são coisas pontuais. Eu vou, passo 5 encontros, 8 encontros, né? Ou faço orientação de professor, ou orientação de pais, mas nós não temos numa escola aula de educação sexual ainda dentro do conteúdo, do início ao final do ano, nós não temos isso, né? Então, a gente não pode esperar que o professor de ciências, de biologia, esteja capacitado para falar sobre isso. Então, o que é natural da gente ver? O professor de ciências, ou ele não dá reprodução, ou ele deixa para dar reprodução no final, porque é difícil para ele olhar para aquilo, é difícil para ele lidar com as perguntas que vão vir dos alunos. Então, não delegue isso à escola, porque a escola não vai ter uma educadora sexual, a escola vai ter um professor de ciências, que talvez tenha ou não, não sei, uma formação nessa área, e Uhum, ele vai ensinar reprodução, né? Uma coisa é eu uhum. ensinar que espermatozoide junta com óvulo, fecunda, vai para o útero e nasce um bebê. Outra coisa é tudo que envolve isso. Ai, Agora, você tá esse movimento linda. Finalmente você ficou definida. foi. Então, olha só, devem ter me obedecido agora. Olha o poder da mãe. Vocês estão vendo o silêncio? Eles estão no quarto, de porta fechada. Então, assim, o Nossa, poder da mãe é. só agora. Dá um sorriso antes de que acabar. Dá um sorriso, por favor. Dá um sorriso. Peraí. Ah, você quer tirar foto? Vai, Tirei foto, pronto. Vai. Você não ficou com o vai, olho fechado. Dá um sorriso. vai. Pronto, tirei. Ô, Gia, agora isso é uma coisa que a gente precisa batalhar por isso, que tem educação sexual dentro das escolas, né? Que a gente permita, porque o grande medo da escola são os pais. Os pais não toparem, os pais não quererem que fale sobre isso, né? Então é um longo caminho ainda para que a educação sexual chegue efetivamente dentro das escolas. Esses 10 anos me mostraram isso. Há um longo caminho que a gente ainda tem que percorrer. A estrada já começou, a gente já está lá caminhando, mas ainda temos muito para caminhar. Seria É um isso, sonho, mas né, Gabi? nossa, Seria um um sonho, olha, né? eu faço oficina com adolescente e morro de pena porque o meu filho adolescente não tem essa educação em grupo, né? Então, assim, ele recebe educação sexual diariamente, por mim, diariamente, eu tô ali dando educação sexual, mas que pena que ele não tem esse momento de troca com os amigos, né? Uhum. Que pena. É, muita pena mesmo. Ai, Gabi, eu tinha tantas outras perguntas. Tá acabando o tempo. Vamos encerrar, porque a ideia era a gente falar sobre o post. Gente, se alguém quiser perguntar alguma coisa sobre o que eu falei, por favor, faz a Ninguém perguntou pergunta. nada até agora. Tô passada. Gente, Ninguém tem dúvidas. me Ninguém tem respondam uma dúvidas. coisa. Vocês não estão perguntando nada porque entenderam tudo? Porque eu passei um furacão dentro de vocês com a minha fala? Respondam, vai, me dá esse feedback. Sabe quando alguém fala Gente, alguma coisa e vamos. você fala, caramba, vou ter que pensar? Ou não, Não, pô, tá tudo bem. ou eu não concordo também. Tá Não, tudo bem. ótimo, não concordo. Eu não concordo. Por isso é que eu fiz aquelas observações no começo, porque muitas pessoas caiu a ficha disso quando a Flávia respondeu, né? Nossa, meu aqui tá muito legal aqui, eu tô vendo, Cris é tô linda. Cris tá curtindo botando, o papo muito. tá delicioso. Ai, que bom, Crícia. Que nome bonito, né? Diferente. A Significa o Cris quê, estudou Crícia? comigo, só ela botando. A Cris estudou comigo na escola. A Cris é uma linda psicóloga. Que legal. Que legal, uma opinião de uma psicóloga aqui. Muito obrigada, Crícia. A Andressa está falando foi ótimo, muita reflexão. Fiquei atenta, a Crícia está falando. Cris, É, obrigada a menininha. você, linda. Olha só, você vai ter que fazer mais live, meu amor, sozinha, acompanhada, tudo quanto é. Porque é muita dúvida. Ó, eu vou te falar.
Eu fiquei numa situação. A Michelle Kimos, que é fisioterapeuta, falou que amou. Oh, linda. Cris é um nome sueco. Que legal. Aprendendo e quebrando crenças, preconceitos, reflexões internas. Uau! Uau, É essa é a quintal do ideia. aprendizado. É, essa pessoa Olha, linda que tá falando, ela é aluna do meu curso de mediação física e emocional. Ela fez um depoimento lindo, é uma loira linda que tá lá no meu feed. E ela educa os filhos dentro de casa, ou seja, ela é a professora, ela é educadora sexual também, né, a partir de agora. aham, E ela. Nossa, eu amei o depoimento dela. Depois você dá uma olhada lá no meu feed, vou dar uma tá? olhada. Olha, Tá. muito obrigada, linda, por esse depoimento aí, de que foi bom que você está quebrando crenças e preconceitos. Que Muito eu tenha linda. jogado sementinhas e você trabalhe essas sementinhas agora. Isso. Muito bom, muito obrigada. Eu não quero que Catiane também é uma amiga professora ótima. É bom escutar quem entende e pesquisa o assunto. Hoje foi a primeira Hum, vez, hein, Cati, que você me viu falar sobre isso. É uma amiga também, professora. que legal. Então, o que que eu tava falando? Que não Olha foi a Gabi fácil. Masso. Eu Escuta não essa, sou não sou mãe, mãe, mas mas. algumas fichas caíram aqui. Oh, que linda! Ela é aluna também, ex-aluna da mediação física e emocional da turma 2. Vocês foram ótimas, parabéns, a Crícia. Muito obrigada, Cris. Ô, Obrigada, Crícia, Cris. você percebeu que a minha cara o tempo todo foi cara de mãe? Não foi cara de profissional? Quem foi que percebeu? Comenta aí, por favor. Coloca um joinha quem percebeu minha cara. Minhas caras e bocas, meu olho arregalado, minha respiração ofegante enquanto ela falava. Não era de profissional, era de mãe. Eu percebi. Não, Ó, não Catiane, não perderei as perderei as próximas. próximas. Olha, É, ô é, Gia, ah, nós vamos marcar muitos encontros ainda para você poder tirar suas dúvidas, tá? Porque sua cara foi de desespero. foi! Várias coisas assim. Cada coisa que você me perguntava, eu tinha mais outros pontos de interrogação, sabe? Sobe um frio, né? Sobe um É, frio na barriga. você me respondia. Aí eu falei, não, mas eu tenho outra dúvida. Não, mas porque uma coisa estava emendando na outra, que estava emendando na outra. Emendando a Então, outra. assim, vai ver que outras mães que estão aqui assistindo, né, que se quiserem um atendimento individual, procurar você no direct do seu Instagram. Eu tenho uma amiga, muito amiga próxima, ela vai te procurar. Ela não vai Uhum. só te procurar somente para falar, mas ela também vai colocar o marido em contato com você, ou seja, é, vai ser bem interessante você ajudar, nos ajudar, não só como mãe, mas como casal. Isso é muito bacana. Nossa, seu trabalho é muito Sim, lindo e muito eu necessário e muito tô. raro. É muito raro, é muito raro. Sim. A Crícia Gi, tá tá me falando que ouvindo? você. Eu tô. A Crícia tá falando que você tá muito à vontade, tá muito bom. Estamos, né? E olha, gente, falar pra vocês, foi a primeira, tá? Eu vou falar uma coisa aqui que quem tem pessoas aí que me conhecem muito de pertinho, Andressa, Cíntia, vão rir, mas é verdade. Eu sou tímida. Isto é uma verdade, tá? Vão rir, vão dizer que é mentira. A Andressa sempre diz pra mim, é mentira, você não é tímida. Eu sou tímida, sabe? Eu tenho que vencer uma barreira enorme para essa exposição. Ó, Então, vai assim, acabar. Beijo, vai acabar. Beijo. Não, manda beijo. Linda. Obrigada.